Boa noite, meus amigos. Que nós possamos ter bons momentos de reflexão neste momento, em torno do tema que nos foi dedicado a esse estudo. Vamos conversar um pouco, vamos refletir sobre as crianças na visão do Cristo e, sobretudo, refletirmos sobre as crianças nesse nosso mundo atual, como se nos apresenta, né? O nosso ponto de partida é a citação de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15, onde nós encontramos aquela passagem que Jesus pede que deixem vir a Ele as criancinhas. Então, naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Então Jesus e algumas pessoas ali tentando impedir essa aproximação das crianças, Jesus disse: deixai vir a mim as crianças e não as impedis, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. É nessa citação do Evangelho de Mateus que nós encontramos essa alusão ao papel das crianças. E um pouco mais adiante, no mesmo Evangelho de Mateus, Jesus diz que nós devemos tentar nos assemelhar às crianças, né? Em sua pureza, em sua forma de ser, porque é a elas que pertence o reino dos céus. Vamos pensar uma coisa, né? Em que momento as crianças chegam em nossas vidas, passam a fazer parte das nossas vidas? Existe na nossa vida de relações, na nossa vida de encarnados, sempre um momento, especialmente quando estamos ligados a alguém pelos laços do afeto, em que começamos a sonhar, a refletir, a almejar que a nossa família se expanda, né? Começamos a desejar uma criança para alegrar as nossas vidas, para ser a perpetuação do amor que une dois seres ligados pelos laços do afeto. E diante dessa decisão de perpetuar o amor, de expandir os laços amorosos, surge a gestação. Seja uma gestação biológica, né? Visto que o útero materno é o único meio de transporte que nós, espíritos, temos para chegar até essa vida terrena, ou seja, aquela gestação construída, desejada no nosso coração, em que a criança nos chega até as nossas famílias pela gestação no coração, pelos atos de adoção dos nossos irmãozinhos, né? Não importa se uma gestação biológica ou uma gestação no coração, o fato é que de repente nós nos vemos com um serzinho pequenino, indefeso. Quando a gestação é feita no coração, às vezes uma criança já um pouco maior, já com uma história, já com costumes, com o seu jeitinho, com a sua identidade, mas nós nos vemos diante desse ser que mexe com as nossas vidas, abala as nossas estruturas de uma forma infinitamente surpreendente. E esse ser capaz de transformar as nossas vidas, muitas vezes vai ser aquele que vai nos trazer as melhores lições da nossa encarnação, da nossa existência. Nascer neste mundo material é um ciclo que se repete infinitamente. E para nós que somos espíritas que acreditamos na reencarnação, na imortalidade da alma, sabemos que esse ciclo que se inicia no berço e se finda no túmulo, fazendo com que regressemos à pátria espiritual, para posteriormente reiniciarmos um novo ciclo sobre a Terra, passa pela fase da infância. E é um ciclo que vem se repetindo ao longo do tempo infinitas vezes, tantas vezes quanto forem necessárias para o aprimoramento de nós espíritos. É isso que nós aprendemos lá, estudando a lei de progresso e evolução. A reencarnação como norma, como um caminho, como o motor que vai nos conduzindo nas trilhas da evolução.
E cada vez que nos retornamos ao mundo material, nós retornamos na forma de um bebezinho, na forma de uma criança, e reiniciamos o processo todo novamente. Passamos novamente pelo processo da infância e vamos deter o nosso olhar justamente sobre esse processo da infância, que é tão importante para esses ciclos de reajuste de cada um dos seres encarnados, né? André Luiz, no livro Espírito da Verdade, nos traz uma frase bastante assertiva e que já nos coloca com a tarefa educativa das nossas crianças em nossas mãos. Essa frase diz assim: lar, primeira escola, pais, primeiros professores, primeiro dia de vida, primeira aula do filho. Não resta dúvida, nessa fala de André Luiz, no livro Espírito da Verdade, que nós, pais, ou aqueles que desempenham o papel de pais, de orientadores, de tutores das crianças, temos uma missão a desempenhar, né? Seremos os responsáveis pela educação e pela orientação desse ser que retorna aos laços materiais, retorna à sua vida terrena. Na questão 582 do Livro dos Espíritos, nós encontramos mais uma referência a essa tarefa educativa dos pais ou dos tutores das crianças, né? E na pergunta 582, Kardec questiona: pode a paternidade ser considerada uma missão? E a resposta também não nos deixa dúvida quanto a essa tarefa educativa. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada que a torna acessível a todas as impressões. Deus nos dá a tarefa educativa em nossas mãos e nos auxilia por um acréscimo de bondade a que nós tenhamos acesso a uma criança que momentaneamente encontra-se em condições de necessitar dos nossos cuidados, do nosso zelo e nos dando acesso a todas as impressões que nós possamos causar nesse ser, porque momentaneamente ele se encontra como que com a sua identidade espiritual em estágio de espera, em compasso de espera, para que algo novo possa penetrar na consciência desse espírito. Portanto, essa nossa tarefa educativa precisa ser realizada enquanto esse ser, enquanto essa criança está acessível a todas as impressões que nós possamos trazer a elas. Esse período inicial da vida do ser nós chamamos de infância. E lá na questão 379 também do Livro dos Espíritos, nós encontramos informações importantes sobre o período da infância. O espírito, na questão 379, nós temos a seguinte informação: o espírito que anima o corpo de uma criança pode até ser mais desenvolvido que o espírito de um adulto. São apenas os órgãos ainda imperfeitos que o impedem de manifestar-se. Posto que não sabemos a idade do espírito, não sabemos a experiência e os saberes acumulados daquele serzinho que está à nossa frente. E na questão 380, a questão seguinte, nós encontramos essa informação, que a perturbação que acompanha a encarnação não cessa subitamente no momento do nascimento. Ela somente se dissipa gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Então, essa questão, quando ela fala da perturbação que acompanha a encarnação, nós devemos dar um passinho atrás aí nas questões dessa parte do Livro dos Espíritos, onde nós aprendemos, nós encontramos a informação de que no momento da reencarnação, ao preparar-se para um novo ciclo reencarnatório,
o espírito passa por um processo de perturbação onde a sua consciência espiritual é adormecida, o seu passado é momentaneamente encoberto pelos véus do esquecimento, abençoado esquecimento, pois que seria um peso, uma carga moral e emocional muito grande, reencarnar com o peso de todo o seu passado desperto na consciência, né? Então essa perturbação que foi sendo promovida, provocada durante a preparação reencarnatória do espírito ainda permanece por um período, não cessa subitamente no momento do nascimento. Por algum tempo ainda, nós espíritos, quando retornamos ao corpo de carne, nós conservamos essa perturbação, esse esquecimento. E gradualmente, na medida em que o corpinho vá se desenvolvendo, também essa perturbação, ela também vai abandonando a consciência do espírito, o espírito vai retomando os seus saberes e a sua identidade. Mas nós estamos falando de crianças de hoje, né? As crianças com as quais nós convivemos. E quem são essas crianças de hoje em dia? Essas crianças que nos surpreendem, essas crianças em que nós já encontramos inúmeras referências trazidas pela psicologia, pela pedagogia, acerca dessas crianças que estão habitando o nosso planeta Terra nesse terceiro milênio. Quem são elas? São crianças que nós podemos dizer que já vêm meio que programadas para lidar com as tecnologias. Elas já estão chegando num mundo em que elas encontram, de maneira bastante farta, acesso a recursos tecnológicos, principalmente recursos de comunicação. E quando nós interagimos com crianças manipulando esses recursos, às vezes nós ficamos surpreendidos com a facilidade, com a intimidade, com a habilidade manual com que elas interagem com esses recursos. E sabendo que existe todo um processo preparatório para que o espírito retorne ao corpo carnal, é natural que nós cheguemos à conclusão de que eles foram treinados a usar esses recursos. São recursos que já faziam parte da sua rotina, dos seus hábitos, na sua vida espiritual. E nós sabemos também, como nos assevera André Luiz em suas obras, que esse nosso contexto material aqui em que vivemos, ele é uma pálida cópia de toda a organização social, de todos os recursos, de tecnologias que desfrutamos na vida espiritual, no mundo espiritual. Essas crianças são crianças que desde muito cedo desenvolvem interações com seus iguais. Nós olhamos os bebezinhos e eles são tão espertos. Crianças pequenas, elas têm uma capacidade de se socializar, principalmente com seus iguais, com aqueles que eles reconhecem como semelhantes ali em tamanho e características. E são crianças que têm uma necessidade de brincar. E nós, eu ainda coloquei umas ilustrações aí com algumas brincadeiras, alguns objetos que as crianças devem manipular, porque é nesse período que nós temos que estimulá-las a brincar, a conhecer as capacidades físicas do seu corpinho, brincar, ganhar consciência corporal, interagir, aprender regras de brincadeira. Isso tudo tem que estar presente na infância, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento do raciocínio lógico, matemático, as interações sociais. É na infância que isso tudo tem que ser construído. E muito me preocupa porque muitas das crianças com quem nós convivemos hoje em dia, e na minha família não é diferente, elas são apresentadas a alguns recursos, como tablets, como celulares e telas de um modo geral, que tiram um pouco a oportunidade desse desenvolvimento psicomotor que as brincadeiras infantis podem promover, né? É algo para a gente pensar, né?
Até que ponto eu posso dispensar essas interações que são tão ricas, que nos deixam lembranças tão ricas na nossa infância. É necessário também que nessa fase, na medida em que a criança vai conhecendo o contexto no qual ela está reencarnada, que existam momentos de interação com seus pais, de interação com a família. Né? Ainda peguei uma figura aí com um jogo de tabuleiro. O jogo de tabuleiro é uma delícia para desenvolver com a família. E muitas vezes a gente se esquece desses momentos prazerosos. Estamos aí vivendo há meses um período de isolamento social, de quarentena, como alguns gostam de chamar, isolados em casa. E para muitas das famílias tem sido a primeira oportunidade de promover esse tipo de interação, pois que aquela rotina maluca que nos consome a todos foi sendo modificada e as famílias estão tendo oportunidade de ter esse tipo de interação que é tão enriquecedora. Mas se nós pensarmos naquela criança de antigamente e nessa criança de hoje, desses tempos modernos, desses tempos atuais, quais são as diferenças que nós podemos apontar? Tirando a questão dos recursos materiais que estão à nossa volta, quais são as diferenças que marcam esses dois seres? Né? Ao reencarnar, nós sabemos que o espírito se prepara para os desafios do seu tempo. Então, seja no passado, como foi para muitos de nós, ou seja para essas crianças que estão vindo, há um período de preparação para que o projeto reencarnatório seja colocado em prática. O espírito reencarnante que chega na condição de uma criança, iniciando a sua vida material, ele se compromete com projetos e tarefas num contexto que foi planejado. Foi metodicamente planejado para atender às suas necessidades de aprendizagem, de crescimento, de evolução. E como ninguém evolui sozinho, ninguém avança sozinho, cada um é colocado no endereço correto, pois, como dizia o nosso querido Chico Xavier, na reencarnação ninguém erra de endereço, e esse espírito se compromete com esse contexto planejado. Tem os pais que lhes são necessários, vai ter os irmãos, os familiares, o local de habitação que lhe é necessário para a execução desse contexto planejado. Nós, seres inteligentes da criação, somos os coadjuvantes da criação divina. E, portanto, quando voltamos ao nosso contexto reencarnatório, colaboramos com o avanço da sociedade ao trazermos novas ideias. Então, esses seres, essas crianças desse início de século XXI, início de terceiro milênio, são seres que, em sua grande maioria, foram preparados, foram treinados para trazerem contribuições importantíssimas para o avanço da sociedade, trazendo novas ideias, trazendo já em suas consciências determinados alertas que vão soar ao longo da sua vida, que vão impulsioná-los aos compromissos assumidos. E esses seres que estão iniciando nesse momento, certamente estão preparados e estão comprometidos com esse momento de mudança do nosso planeta Terra. A gente ouve tanto falar em transição planetária. A transição ela só acontece se nós tivermos seres preparados e colaborando com esses momentos de mudança. E são esses seres que nos chegam e que têm aí já os seus compromissos assumidos, que vão trazer novas ideias para poder fazer avançar a sociedade. Mas receber esses seres que vêm com esse compromisso, que vêm com ideias novas,
que vêm comprometidos com o momento de mudança, aumenta a responsabilidade dos pais no que diz respeito à sua missão. Portanto, essa missão da paternidade, né, de sermos pais, né, é uma missão fundamental que assumimos ao dirigirmos os nossos filhos. E é necessário que, se queremos um mundo melhor, se queremos avançar enquanto sociedade, enquanto espiritualidade, é missão fundamental dos genitores, dos pais, dos tutores, dirigir os filhos na crença em Deus. Portanto, é necessário que semeemos a fé e a crença em Deus em seus corações, que isso vai sustentá-los ao longo da vida. Dirigir os nossos filhos no amor à vida, a valorização da vida, seja ela sob a forma que for. Dirigimos os nossos filhos ao desenvolvimento da bondade ativa, né, que é aquele arregaçar de mangas e com um sorriso no rosto e com a intenção real de sermos bons, de sermos homens de bem. Dirigimos os nossos filhos ao amor ao trabalho construtivo, pela família, pelos ideais abraçados, pela construção de uma sociedade renovada. Dirigimos também os nossos filhos na questão da honestidade. Nós que reclamamos tanto da sociedade e seus cenários de corrupção e descalabros que saltam aos nossos olhos, que nos assustam, que nos aborrecem, é necessário que nós façamos o trabalho silencioso dentro dos nossos lares, cultivando no caráter dos nossos filhos o valor da honestidade, da obediência, do respeito ao próximo, da obediência às regras, pois que uma sociedade evoluída, ela se estrutura em torno de regras de boas convivências, de fazer o bem ao outro, de fazer o outro aquilo que eu desejo para mim. E, acima de tudo, dirigir os nossos filhos nos valores da fraternidade, da boa convivência. Essa é a missão fundamental dos pais. E é algo que a gente tem que pisar no acelerador, porque o tempo passa muito rápido. O tempo passa muito rápido. E quando nós vemos, os nossos bebês já estão caminhando, já estão começando a manifestar suas vontades próprias, estão começando a reassumir as suas características individuais, a sua identidade espiritual. Mas esses princípios, a crença em Deus, o amor à vida, a bondade, o trabalho construtivo, a honestidade, a obediência, o respeito e a fraternidade, esses são missão dos pais, colocarem nas bases, no alicerce dessa vida que se inicia. São valores atemporais, são valores que valem para hoje, valerão amanhã e valerão no futuro. Pois que uma sociedade evoluída, uma sociedade em regeneração, precisa apoiar-se nesses valores atemporais. São valores que não saem de moda, né? Sempre vai cair bem para uma vida feliz e uma vida construtiva. Pensando ainda na missão dos pais, a fase infantil é a melhor época para imprimir no espírito reencarnado valores nobres, aperfeiçoando o caráter e o sentimento dos espíritos recém-chegados, pois estes se encontram na fase da inconsciência. Lembram quando eu falei no início da questão da perturbação que antecede o regresso ao corpo carnal? Então, está lá adormecido, essas características estão adormecidas na consciência do espírito. E como essas características próprias estão congeladas, digamos assim, o espírito se encontra em condições de receber mais facilmente essa influência educadora dos pais, aproveitando muito bem essa intensa convivência familiar. Porque uma hora, as características que marcam a identidade desses espíritos, ela vai se aflorar.
E é importante que a hora que aquelas características negativas, pois que todos temos as nossas imperfeições, a hora que essas imperfeições aflorarem, se elas encontrarem um terreno já bem construído em termos de valores morais, de valores do espírito, de valores positivos, essas tendências negativas, essas características imperfeitas do espírito não vão encontrar terreno fértil para crescerem. E é dessa forma que a gente oportuniza para esse espírito avançar, conseguir melhorar nas suas características, cultivando esses valores atemporais da bondade e da fraternidade. Portanto, a melhor fase para a gente promover essa mudança moral e essa mudança da bondade do ser é na fase inicial da vida. Nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos que o período primordial para se educar o caráter e os sentimentos dos filhos tem início com o primeiro dia de vida e prolonga-se próximo aos 7 anos de idade. Hoje, isso foi dito na época da codificação. Hoje, eu acredito até, e aí é uma opinião bem pessoal mesmo, que esse início é até um pouquinho antes do primeiro dia de vida. Pois que as ciências médicas já provaram que o bebezinho, quando está no ventre da mãe, ele recebe os impulsos externos. Né? Nós sabemos que nós nos comunicamos entre espíritos através do pensamento. Então, quando aquele corpinho está sendo gestado, ou quando a intenção da gestação já se tornou uma realidade entre o casal, né, entre aqueles que se amam, que nós iniciemos um trabalho de diálogo já com esse ser. Enquanto esse corpinho está sendo gestado no ventre materno, que nós usemos toda a energia amorosa do nosso coração e do nosso pensamento para dialogar com esse espírito, para nos comprometermos em recebê-lo nas bases do amor, para que possamos juntos construir uma família harmoniosa, que as nossas diferenças passadas possam ser passadas a limpo, que a nossa relação possa se endireitar, porque a gente sabe que a gente também recebe os nossos desafetos, nem tudo são flores. E mesmo quando são flores, algumas delas têm espinhos, né? Então eu arriscaria dizer até que esse período para educar o caráter, ele começa até um pouquinho antes, quando nós reafirmamos para aquele espírito que está se preparando, que está se vinculando magnética e imaterialmente a nós, durante o período da gestação, para que ele já vá sentindo o compromisso de amor que nos une. E a partir do dia do nascimento, aí começou, né? Aí a missão educativa dos pais, de fato, tem aquele ponto de partida, né? O start, né? Tem início no primeiro dia de vida e vai se prolongando até próximo dos 7 anos de idade. Isso é o que nós encontramos na codificação, né? A fase inicial, portanto, deve buscar a melhoria das ideias, dos sentimentos, do temperamento e dos bons hábitos. É o tempo rápido, né? 7 anos passam muito rápido, que nós temos para trabalhar esses valores nos nossos filhos, nos nossos descendentes. Passada essa idade, o espírito vai assumindo sua consciência e suas características. E convivendo com algumas crianças, às vezes a gente começa até a desconfiar de que esses 7 anos de período, né, está um pouquinho mais curto, porque convivemos às vezes com algumas crianças que com menos tempo de vida até já começam a manifestar as suas características, o seu caráter, a sua natureza, já vão dando spoilers, né, para usar uma palavra moderna, spoilers do que vem por aí. Então nós, pais, não podemos perder tempo, não podemos nos distrair com a nossa vida, porque passando esse período inicial, onde depois que o espírito começar a assumir as suas características, talvez o nosso trabalho de orientadores, de pais, comece a ficar um pouquinho mais comprometido, assim, mais dificultado, né? Mas o importante é que nós tenhamos em mente nunca desistir dos nossos filhos, tenha ele a idade que tiver.
tenha 7, 10, 17, 27, 50, não importa. Nós somos pais e essa relação é para a vida toda. A gente sabe que essa relação ela vai mudando ao longo do tempo, mas nós nunca podemos abdicar do nosso papel de pais, né? E fica aqui uma reflexão, principalmente nesse mundo meio acelerado em que nós vivemos, né? Para quem tem os seus pequenos ainda nessa fase inicial da vida, fica aqui uma sugestão de reflexão. Quem acolhe o meu filho? Quem está acolhendo esse meu filho recém-chegado a esse mundo material? Será que no momento do aconchego doméstico, no momento de dormir, no momento de relaxamento, eu estou colocando uma tela na frente do meu filho e permitindo que a galinha pintadinha, ou seja, o personagem que for, acolha o meu filho, dê carinho para ele? Ou será que eu estou aconchegando o meu filho no meu colo, né? Olha essa figura dessa menininha apaixonada pela sua mãe, né? Será que eu estou usando esses momentos preciosos em que eu posso embalar o coraçãozinho do meu filho com a minha voz, lendo uma história, fazendo uma brincadeira, cuidando de uma plantinha, me dedicando aos afazeres domésticos junto com a minha criança? Quem está fazendo o acolhimento do meu filho? Isso é importante para a nossa reflexão. Quem está acolhendo o meu filho? Aqueles que têm as crianças pequenas ainda, pequeninos, aos seus cuidados, que façam essa reflexão. Porque uma hora a infância vai passar. Uma hora esse período de infância vai passar. E lá, na questão 385 do Livro dos Espíritos, nós encontramos uma reflexão justamente sobre esse término da infância. E Kardec pergunta: de onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? A adolescência, sempre o grande questionamento dos pais, né? É que o espírito retoma a sua natureza e se mostra como é. Então a gente vai saber que passou o período da infância mesmo, quando o nosso bebê, quando a nossa criança começar a demonstrar toda a sua força, toda a sua energia, todos os seus pensamentos e os seus traços de caráter se mostrando como é. Se até essa fase nós tivermos feito um bom trabalho, incutindo valores nobres no coraçãozinho, na consciência do nosso filho, construindo bases de diálogo amoroso, carinhoso, fraterno, teremos muito poucos problemas, né? Porque uma hora esse espírito vai assumir as suas características. Daí vem a necessidade de aproveitar a infância dos pais para exercermos essa nossa missão, essa nossa abençoada missão de pais. Os pais espíritas, né? Com relação aos pais espíritas, nenhum pai espírita poderá alegar a ignorância da sua missão, porque a tarefa educadora que cabe aos pais, ela é insubstituível. E ninguém, a gente não pode terceirizar para ninguém, porque ninguém poderá fazer fora do lar aquilo que compete exclusivamente a nós, pais, e principalmente os pais espíritas que sabem da sua missão educadora, educativa, orientadora dos filhos. Nós não podemos alegar ignorância. Mas existem alguns pontos em que nós podemos falhar. E onde que nós podemos falhar? Nós podemos falhar quando nós agimos com ignorância ou indiferença das leis morais ou espirituais. A doutrina espírita nos apresenta de forma tão didática as leis morais, as leis naturais, né? A questão da responsabilidade na condução da própria vida, o livre-arbítrio, a lei de ação e reação. E se nós ignorarmos essas leis e não as apresentarmos nos momentos corretos aos nossos filhos, nós poderemos falhar com certeza. Nós poderemos falhar se formos indiferentes ao desenvolvimento moral dos nossos filhos, fazendo com que eles cresçam abandonados na área do caráter e do coração.
Se não cuidarmos da formação do caráter e dos bons sentimentos, poderemos falhar largamente. Poderemos falhar se não aplicarmos a autoridade moral principalmente, para corrigir e disciplinar o mau comportamento dos nossos filhos, deixando que eles cometam atos de violência e desrespeito, sem usarmos um mínimo de energia para inibir os seus abusos. E quando a gente fala em usar energia, é usar energia carinhosa, usar as palavras corretas, aquelas que convençam os nossos filhos com bons argumentos sobre a necessidade de disciplina e bom comportamento, de comportamentos não violentos no trato com as pessoas, é usar de energia carinhosa. Nós poderemos falhar também se desconsiderarmos o valor dos bons exemplos. Se os nossos atos forem contrários àquelas palavras que nós professamos, é necessário que a gente consiga viver conforme aquilo que a gente orienta e ensina para os nossos filhos, dando sempre bons exemplos, porque a palavra, ela orienta, mas os bons exemplos arrastam e levam os nossos filhos a copiarem, a imitarem os nossos exemplos. Então, se desconsiderarmos o valor dos bons exemplos, poderíamos falhar tristemente. Poderíamos falhar também se resolvermos transformar os nossos filhos em bibelô, fazendo com que eles acreditem que a aparência se torna mais importante do que as qualidades morais. E nesse mundo de estímulo ao consumo exacerbado, seria muito fácil nós cometermos esse erro. Então é preciso estar atento para que as qualidades morais sejam a verdadeira beleza que nós precisamos buscar. Poderemos falhar também se resolvermos tudo no lugar dos filhos, não deixando que eles desenvolvam suas ideias e principalmente que assumam a responsabilidade por seus atos. A gente vai atrofiando as asas e vai chegar uma hora que a gente vai querer que os filhos voem e eles vão ensaiar um voo bastante desastroso. Então, se resolvermos tudo em lugar dos nossos filhos, poderemos falhar. Poderemos falhar também se não desenvolvermos o amor ao trabalho e o espírito de cooperação, porque cada vez mais cedo os nossos filhos colocam sua perninha no mundo e é importante que eles saibam da lei do trabalho, que é através do trabalho, através das tarefas bem realizadas, da cooperação entre os seres, de assumir posturas colaborativas em relação àqueles a quem a gente venha, eles possam vir a se vincular, né, nos caminhos do trabalho, né, é importante desenvolvermos esse espírito de cooperação. Poderemos falhar ainda se deixarmos de observar os filhos e as características que eles revelam, se andarmos na vida em família com o piloto automático ligado, ignorando o comportamento dos nossos filhos, porque esses comportamentos vão ser sinalizadores do que devemos tomar como decisões e como atitudes. Poderemos falhar ainda se nós insistirmos em nos manter rígidos a certos padrões de cultura familiar que às vezes podem estar com prazo de validade vencido. Às vezes algumas fórmulas na dinâmica familiar foram responsáveis por uma série de histórias tristes em nossas famílias. E às vezes a cultura familiar precisa ser revisitada, precisa ser analisada. E se alguns dos hábitos, se alguns dos costumes e das crenças familiares estiverem fora do prazo de validade, vale a pena revisitar e reconstruir a dinâmica familiar. Podemos falhar, enfim, se tivermos falta de diálogo, se não aproveitarmos a convivência com os nossos pequenos para construir as pontes do diálogo fraterno, franco, confiante dentro dos nossos lares. Mas se temos tantas armadilhas onde podemos faltar,
Tem alguns ingredientes que não poderão faltar na nossa relação familiar, como o amor, a tolerância, a paciência, o perdão, o respeito, a perseverança, e essa é muito importante quando nós recebemos espíritos difíceis, ainda carentes de muito amor, né? Não pode faltar oração, porque é no momento da oração que nós nos unimos a Deus, aos nossos mentores familiares que vão nos orientar na nossa dinâmica familiar e mais tantas outras coisas que não podem faltar. Mas é importante que nós tenhamos em mente que cada fase da vida das nossas crianças, adolescentes, jovens, cada fase vai exigir esforços diferentes de nós pais, daqueles que orientam as crianças, né? Porque os filhos vão crescer. A fase da infância vai acabar, vão se tornar crianças maiores, adolescentes, jovens. Às vezes, nesse caminho, os casamentos acabam. Às vezes, os nossos filhos têm que conviver com uma ruptura da relação dos pais. Vai chegar um momento em que essas nossas crianças vão crescer, vão se casar, vão constituir os seus lares. Muitas vezes vamos mudar de lugares, vamos conviver em contextos diferentes, às vezes em outras culturas, em outra cidade. Os contextos de vida vão mudar também, né? E nessa hora, essa base de amor, de tolerância, de paciência, de perdão, de respeito, de perseverança e oração vão nos auxiliar grandemente. E antes que cheguemos ao final da nossa reflexão, vale a pena mais um alerta. Nós precisamos nos educar para educarmos. Para que a hora que essas criancinhas vierem até nós, né, porque o reino dos céus é delas, e nós já fomos crianças uma vez, né, no início dessa nossa vida e tantas outras vezes, é necessário que os pais, os tutores, aqueles que cuidam das crianças, façam um esforço enorme para educarem-se para educar. Porque ninguém pode dar aos seus filhos, com relação aos aspectos morais e espirituais, aquilo que não possua no seu mundo interior, que não possua no seu mundo mental. Então é necessário que quando a gente resolve ser pai, ser mãe, que nós nos eduquemos e continuemos a nos educar na medida que os nossos filhos forem crescendo. Porque somente com melhores condições íntimas é que nós vamos poder educar o próximo. É indispensável que pai e mãe se dediquem a estudar as questões do Evangelho, as questões doutrinárias, para promover essa educação íntima, essa melhoria de si mesmo, para que nós possamos ter melhores condições de oferecer uma vida melhor aos nossos filhos. Né? Isso é muito importante, educar-se para poder educar. Esses seres que estão chegando a esse planeta num momento tão conturbado. Às vezes eu ouço notícias aí de famílias que estão aumentando, bebezinhos que estão chegando nesse momento de preocupação tão grande com esse vírus, com a sociedade toda em revolução, transformando-se. É um momento de turbulência. E eu olho a cada notícia de um serzinho que chega, eu falo, Senhor, que essa criança seja iluminada, porque ela está vindo para implantar o reino dos céus aqui sobre a terra. Como nos diz Mateus, né, na citação no início da nossa fala, quando Jesus diz, deixai virar minhas criancinhas e não os impeçais, porque é delas o reino dos céus. Então essas crianças que estão nos chegando nesse momento, chegando até nós, é delas o reino dos céus. Elas estão vindo com a programação toda na sua bagagem para poder implantar o reino dos céus na terra, para fazer com que nós, humanidade terrena, possamos dar um passo adiante.
e é muito necessário que nós cuidemos de todos eles e estejamos ao lado dessas crianças, apoiando-as naquilo que for necessário. Antes de encerrarmos, eu queria fazer uma sugestão de leitura aqui de um livro que eu gosto bastante. Sempre tem alguém que pergunta, o que eu posso ler sobre a educação dos filhos? Em primeiro lugar, vai lá no Livro dos Espíritos, nessas questões que nós trabalhamos, em todas elas, que falam da questão do retorno do espírito ao mundo corporal, né, aquelas questões que falam da família. E eu queria deixar essa sugestão de leitura aqui, um livro do Hermínio Corrêa de Miranda, Nossos Filhos São Espíritos. É um livro bastante didático, com um roteiro muito seguro, para que nós possamos reconhecer nos nossos filhos não uma extensão de nós mesmos, como às vezes tendemos a achar, mas entender que os nossos filhos são espíritos que chegam até nós, na nossa família, né? Trazendo a sua identidade, os seus compromissos, a sua certeza de que não estamos unidos por acaso. Esses espíritos que chegam até nós como filhos, num compromisso que nós mesmos assumimos de recebê-los e orientá-los para essa encarnação que se inicia. Fica aí a sugestão de leitura, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio Corrêa de Miranda, e que cada um de nós possa encontrar no seio do seu lar as energias de que necessita para receber bem, receber com amor, com vontade, com perseverança, todas aquelas crianças que chegarem até nós, seja na condição de filhos, de sobrinhos, de netos, pois que são espíritos que vão retornando ao plano terreno com missões de amor e de vontade de crescer, para trazer até nós o progresso. Muita paz a todos, fiquem com Deus.